Vamos falar agora sobre uma moda de alto risco. Jovens encontram nova forma de se drogar mais rápido. Popular no exterior e febre na internet, agora estão jogando vodka pura sobre os olhos. Uma bomba que pode levar à cegueira. Nós vamos falar agora com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. O senhor já recebeu casos no seu consultório em relação a isso? Olha, Patrícia, nós tivemos aí nos últimos 30 dias, 20 dias, 2 casos de 2 rapazes que não se conheciam e que chegaram com a mesma queixa e conversando na consulta, viemos a saber que esse era um novo hábito aí da juventude. E qual é o perfil desses jovens? Qual é a idade dessas pessoas em média, doutor? Um tem 21 anos, o outro tem 23, ambos universitários, um cursa Direito, o outro Economia, mas são pessoas que acham que isso é ser bom vivant, quer fazer o que os amigos fazem, quer ter uma inclusão na amizade, no hábito, e eu acho que isso é um abuso, né? Eu diria para você que é um hábito bizarro, é uma pessoa até que está se mutilando, porque o álcool, ele, principalmente da vodka, nós temos vodkas aí de 40, o teor alcoólico de 40 graus, tem até 47 graus, e o olho não serve para absorver bebida alcoólica de maneira nenhuma, ele não tem as células nem um pouco similares ao estômago que pode neutralizar tudo isso. É uma estrutura que tem tecidos muito nobres e isso pode levar a sério comprometimento e até perda da visão. Quer dizer, é uma ação irresponsável, né, doutor? Totalmente. Agora, por que a bebida alcoólica nos olhos traz esse efeito? Enfim, por que as pessoas estão nessa onda, digamos assim, doutor? Olha, pelo que eu vi, isso daí surgiu de uma brincadeira em Las Vegas, com garçonetes, e foi se populando já nos últimos 2 anos pelos Estados Unidos e pela Europa, principalmente a Inglaterra. E eu até perguntei, questionei, porque a gente tem que sempre ficar atento a isso, e fui ver num site social aí da internet, onde tem verdadeira aula de como se faz isso. Eles chegam a colocar a garrafa no globo ocular. É impossível dizer que vai aumentar o estado de embriaguez. Aliás, eu acho que quem faz um ato desse já está suficientemente embriagado ou também com o uso de algum aditivo químico para fazer isso. Deve sentir algo mais gelado, um frescor no olho, mas a quantidade para absorver pelo olho, pelo canalículo lacrimal de álcool para tentar embriaguez seria muito grande. E nós notamos um dos rapazes que eu atendi, que teve uma queimadura bem mais séria, bem mais extensa e com sério comprometimento do futuro da sua acuidade visual, ele repetidas vezes, quer dizer, em poucas horas, ele usou desse hábito algumas vezes. Mas o outro que usou uma vez só também teve complicação. E essas lesões podem ser irreversíveis? Qual é o estrago que isso pode causar nos olhos desses jovens? Tudo vai da susceptibilidade, da espessura da córnea, se um era usuário prévio de lente de contato, se tinha algum vício de refração ou não. E o tempo que ficou em contato com o álcool e a concentração desse álcool. Mas ambos começaram a apresentar edema. Um dos casos, além do edema, evoluiu para uma úlcera de córnea contaminada, e nós estamos tendo que tratar essa úlcera. Ele deverá ficar com leucoma, que é uma cicatriz opaca na córnea, e provavelmente deve evoluir para um transplante de córnea na tentativa de nós buscarmos melhora dessa perda de visão que ele vai ter. Antigamente, por essa brincadeira insana. É verdade. Antigamente, doutora, a gente ouvia falar de jovens, mais mulheres até, que pingavam limão nos olhos para que eles ficassem mais chamativos, mais brilhantes. Isso deu uma parada? O que o senhor percebe na prática, no dia a dia?
Olha, a gente não escuta mais falar isso. O limão, ele tem um pH ácido, não tem álcool, ele causa uma certa ardência e realmente causava um lacrimejamento. Isso era na época que não existiam os colírios, né? É interessante lembrar que um desses jovens, para tentar mascarar o quadro, que o olho estava vermelho, ele ficava pingando colírios vasoconstritores e nada adiantou, ou seja, ele prorrogou a busca por um atendimento oftalmológico e aí acho que ele contaminou esse olho e veio a ter, além da complicação da ceratite inflamatória causada pelo teor alcoólico da vodka, também uma infecção corneana. Dr. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista, muito obrigada pela atenção com a Jovem Pan, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde a você, Patrícia, e a todos os ouvintes do Jornal Jovem Pan. Agora são 3h53. Prática arriscada vira moda entre os jovens. Jogar vodka pura sobre os olhos é mania em várias baladas do país. Alguns dizem que a prática começou nos Estados Unidos, inspirada por garçonetes de Las Vegas que usavam o truque para ganhar gorjetas. Outros acham que a moda surgiu nos pubs londrinos como um jogo alcoólico. O fato é que esse é mais um comportamento de risco entre os jovens. Na ponta da linha está agora o psicólogo Alexandre Bess. Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Olha, é um prazer participar do seu programa, né? E que os ouvintes também tenham uma boa tarde. E a gente quer saber o que motiva os jovens a buscarem comportamentos de risco como esse, vodka nos olhos? Olha, realmente é um absurdo isso, né? O olho é um órgão importantíssimo, está aí o prezado colega que acabou de dar a descrição, né? Um órgão vital, inclusive, quantas pessoas não padecem, né, de dificuldade de enxergar e um órgão que precisa ser usado no dia a dia, assim como todos os órgãos do organismo. O álcool, Patrícia, eu acho que é muito importante a gente deixar bem lembrar e deixar avisado que o álcool, você tem duas funções do álcool. Você tem o álcool social e você tem o álcool que é o álcool que leva ao vício, que leva às brincadeiras. Então, assim, o álcool foi feito para tomar socialmente, em jantares românticos, né, ou em pequenas reuniões sociais, desde que moderadamente e não partindo para outras brincadeiras lúdicas, onde essas brincadeiras podem trazer aí consequências até irreversíveis para o próprio olho ou para qualquer outra parte que se faça uso dele. O que leva geralmente os jovens a praticar atos aí contra eles mesmos, atos assim, vamos dizer, atos nocivos, né? Atos não pensados, é justamente a falta de maturidade, em primeiro lugar, e em segundo lugar, uma sensação de potência muito grande, né? O exibicionismo também compondo aí o terceiro lugar, também por quê? Porque tudo isso se acumula e dá ao jovem aquela sensação de eu sou poderoso e sou intocável. Aí o problema, Patrícia, são comportamentos que daqui a 20, 30 anos, eu falei um número aleatório, mas enfim, pode ocasionar aí sequelas aí no organismo de fatores aí importantes e não mais reversíveis. Então tem que tomar muito cuidado, mas prestar atenção na maturidade, nas suas companhias e realmente estar mais ligado a fatores reais do que a próprias fantasias. Os adolescentes de hoje vivem num mundo que a gente chama de psicologia, num mundo mágico. É um mundo onde realmente só importa o prazer, só importa o lúdico e nada ligado ao real, ao consistente, realmente é privilegiado nesse mundo mágico aí. Pois é, né? Por que a necessidade de se criar tantas modalidades novas de risco, principalmente entre os jovens? Foi sempre assim, essa questão da autoafirmação? Olha, a questão da autoafirmação, Patrícia, ela sempre existiu. O que acontece, você falou muito bem na sua pergunta, novas modalidades sendo criadas. Então, o que está acontecendo? Os jovens estão muito desestruturados, né? Então, essa desestruturação que parte principalmente de um âmbito familiar, fornece a eles mais combustão, mais alimento para que se haja uma criatividade maior, fazendo, vamos falar um português claro, fazendo um pouco mais de besteira, coisas que não deveriam ser feitas, que vão ser nocivas, que vão ser prejudiciais não só a eles, como a outras pessoas também, e podem aí desencadear uma série de componentes aí incontáveis.
Geralmente, né, esse tipo de atitude ele é feito para chamar atenção. Olha, estou aqui, né, existo, permaneço, pelo amor de Deus, me dê um pouco de atenção. A atenção essa renegada pelos pais, ou então a própria atenção de outros colegas do grupo, onde essa pessoa precisa do reconhecimento. Às vezes, Patrícia, não há o reconhecimento do grupo, né, onde essa pessoa se insere. Então, ela pode, por causa da criatividade, veja, a criatividade, Patrícia, é um elemento muito importante na vida do ser humano. Ela pode ter uma conotação positiva ou uma conotação negativa. Depende de como ela vai ser usada. Nesse caso, uma conotação, infelizmente, negativa. Então, essa criatividade pode servir também como um instrumento para que esse jovem seja um pouco mais aceito aí no seu grupo, do qual ele pertence, e aí sim ocupar uma posição de destaque, posição essa que ele não tinha, não só no grupo, nos seus relacionamentos fora desse grupo, ou na própria estrutura familiar. Então, antigamente você tinha essa questão da desestruturação né, familiar, mas e também ocasionando aí atitudes como essas que a gente está citando, mas era em porcentagens menores, porque você tinha um pouco mais de respeito, você tinha um pouco mais de receio e um pouco mais de medo da punição. Punição essa partindo de autoridades que eu estou dizendo materna e paterna, coisa hoje que não se vê. É muito comum, Patrícia, você ver hoje crianças de 5, 6 anos de idade desafiando a autoridade dos pais, né? Então, então há realmente aí uma inversão de valores muito grande, isso é público e notório, onde realmente são crianças sem limites, que não têm a condição de limite, não sabem entender um não, e não foram criados para entender um não. Então tudo é permitido, tudo é bonitinho, tudo é engraçadinho, mas tudo não é bonitinho e permitido. E aí que está a chave da questão. É onde vai desencadear todos esses comportamentos aí não aceitáveis e prejudiciais, e onde para eles isto é realmente normal, porque eles não têm a noção do perigo. O perigo é uma farra, o perigo vira-se uma farra. A noção de medo não existe, justamente porque não teve uma pessoa que educou como deveria ter, não teve normas rígidas a serem seguidas, e não tem o medo provocado pela força da punição. Tá certo. Psicólogo Alexandre Bes, falando sobre o comportamento de risco dos jovens. Muito obrigada pela atenção, doutor.